Lili, você está organizando, né, o acervo do teu pai, né, do Lutzenberger, há bastante tempo. Não sei se tu poderia, assim, falar um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho da história, né, desse acervo, enfim, como ele se constituiu, né? Uhum. Sim, já estou há mais ou menos 10 anos fazendo isso. Eu achei que eu ia conseguir organizar o acervo em um ou dois e acabei me dando conta que era impossível fazer isso porque tem muito material. E quando ele faleceu, o material estava todo misturado. Ele há anos não tinha tempo de organizar seus papéis porque ele estava sempre viajando, sempre dando palestras. Ele se correspondia com o mundo inteiro em 5 línguas e recebia cartas. Ele recebia uma montanha assim de papel todos os dias somente pelo correio, e ele ia empilhando esse material e ele encheu a casa inteira de papel. E quando ele morreu, esse papel estava aí completamente bagunçado. Ele tinha muita dificuldade também de se manter organizado, porque como ele se comunicava em 5 línguas, além dele se envolver em uma quantidade absurda de assuntos diferentes, ele fazia isso em 5 idiomas. E ele nunca conseguiu uma secretária que conseguisse acompanhar ele em 5 idiomas. Ele mal tinha dinheiro para uma. Geralmente eram pessoas que pagavam para ele, organizações que pagavam para ele. E o máximo que ele conseguiu foi secretária de 2, 3 idiomas. E ainda assim, mesmo tendo as poucas secretárias que ele teve que conseguiam ser, que eram secretárias profissionais e que dominavam mais de um idioma, aquilo não era suficiente. Para ele, para que ele pudesse administrar a demanda que ele tinha, ele precisava ter uma equipe multidisciplinar super bem preparada e que acompanhasse ele o tempo todo, e para dar conta das demandas que ele acabava gerando pela sua militância, pelo seu brilho intelectual, pelas ideias que ele tinha, né? Então, quando ele morreu, esse material ficou daquele jeito, muito material acumulado, completamente bagunçado. E Na encheu casa, a casa né? inteira. Eram 3 andares de papel acumulado, tudo misturado. E só para esvaziar a casa eu levei quase 2 anos. Depois não tinha onde levar o saldo desse material. Eu consegui transformar 3 andares de papel em 2 salas gigantes de papel, sem contar os livros, antes eram 3 salas de papel. E esse material ainda foi transferido de um lugar a outro várias vezes, porque não tinha onde armazenar ele. E com cada mudança dessas, ele se bagunçava de novo, tinha que reorganizar. E o outro desafio grande foi que um acervo pessoal é completamente diferente de um acervo institucional. E no caso dele, o acervo pessoal tinha a característica ainda de que ele não era um médico ou um advogado que trata de um assunto muito específico. Sei lá, um nefrólogo vai ter muito material, mas é tudo nefrologia. Um advogado de família ou de trabalho é mais fácil organizar. O trabalho dele é multifacetado e as multifacetas se comunicam entre elas. Como que tu organiza isso? Não é? Então, ao longo desses anos todos, eu fui procurando caminhos, fui desbastando todo esse material, separando ele primeiro em grandes grupos, depois subdividindo os diferentes grupos. Às vezes eu passava meses e meses fazendo uma subdivisão, chegava lá na ponta, eu achava um outro material que me mostrava que o que eu estava fazendo não estava bom. Então, voltava atrás, reclassificava tudo, e assim eu vou indo. Agora eu estou num ponto em que o material está dividido em grandes grupos, mas eu não sei se do ponto de vista de um arquivista
isso está bom. É muito material, muitos assuntos diferentes, e é difícil de classificar esse material, tendo como pano de fundo, tentando respeitar como pano de fundo a personalidade que ele foi, a cabeça que ele foi e como ele teria organizado isso se ele tivesse tempo. Essa é a E tua não tem diretriz. como perguntar mais para ele. Seria a tua diretriz, assim, de organização, pensar como ele Eu faria. procuro me guiar pelo que eu conheço dele, pelo que eu vivi com ele, né? Inclusive existem fases que eu não estava aqui, que eu tenho que consultar outras pessoas ou tentar descobrir através de textos o que aconteceu, como aconteceu, perguntar para o pessoal aqui da empresa que conviveu nessa fase. É um trabalho complexo. Ele nunca vai ficar perfeito, óbvio, mas eu procuro organizar esse material tendo em vista como ele era, o que ele fez e também tentando descobrir o que as pessoas vão querer extrair desse material. Por exemplo, tu foi uma pessoa que me guiou nesse sentido, porque tu passou alguns anos pesquisando material e tu ia me perguntando. Essas perguntas, elas me mostraram mais ou menos o que as pessoas poderiam procurar e como elas poderiam procurar. Teve outras pessoas que pesquisaram e que foram me dando caminhos, pistas de como poderia ser, como organizar esse material para que ele se tornasse acessível ao público. Que a ideia é ele ser acessível ao público, que todo esse conhecimento dele, que está aqui no meio dessa papelada toda, se tornasse útil para a posteridade. Que não eram ramificações, na realidade, é um desafio classificar esse material. E ele também, como ele não tinha tempo de se organizar, ele ia fazendo pilhas, cada pilha tinha 1000 assuntos. E aí tu tem que adivinhar quais estavam ligados e quais estavam simplesmente ali porque ele não teve tempo e jogou em cima da pilha. Muitas vezes tu pega uma caixa ou uma pasta que diz que é um determinado assunto, aí tu abre a pasta e tem 10 assuntos dentro. Porque ele estava tomando chopp em algum lugar, falando com alguém sobre esse assunto e botou outras coisas lá dentro, que alguém entregou para ele ou ele estava escrevendo, e ficou. Fechou a pasta, deixou ali para pegar outra em algum outro momento e nunca mais pegou porque não teve tempo. E aí tu pega aquela pasta e diz, tá, o que eu faço com isso? Nesse sentido, é importante, né, socialmente esse arquivo também, né? De poder subsidiar, né, enfim, várias pesquisas, né? Eu estou trabalhando completamente sozinha há 10 anos. Esse acervo, ele já pertence à Unicinos, ele foi doado, mas eu não quero entregar sem saber que mesmo que se eles não tiverem dinheiro nem pessoas para continuar organizando ele, aquela organização que eu entregar para eles, ela já vai servir para as pessoas. Sim. Porque eu poderia ter pego todo aquele papel e simplesmente jogado na cabeça deles. E ele terminaria se perdendo, eu acho. Sim. Porque as pessoas não iam saber como organizar. Porque não conheceram ele, porque a geração jovem não conhece mais ele. E não sabem as línguas. Eu não posso pedir para um arquivista me ajudar porque ele não sabe 5 línguas. Então eu tenho que ler o material. E tu tens descoberto alguma coisa que tu não sabia sobre teu pai nesse processo aí, nesses 10 anos? Sim, em seguida eu acho textos que eu acho que nem ele lembrava que escreveu. Tem muitas coisas interessantes, né? Muitas coisas que ele escreveu, eu acho que ele não lembra mais. Ou coisas que ele comentou em cartas que eu não sabia. É muito interessante. Então tem sido um processo de conhecimento teu também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Muito bacana.